Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amados, essa noite eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Uma palavra que me impactou quando eu estive estudando essa palavra. E o título da mensagem de hoje é que devemos lembrar: nossa visão determina nossos limites. Deus tem nos levado esse ano a um desafio, a viver uma vida sem limites em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Tem sido bênção. Quantos têm sido abençoados por essa palavra? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que acontece, querido, que me impactou quando eu estive estudando e dando uma olhada nessa palavra, eu queria compartilhar com vocês, onde diz que a minha visão pode determinar o meu limite. O que eu vejo pode determinar para onde vou, ou sequer se vou. Você está conseguindo entender? Amém? Amados, o versículo base se encontra em Gênesis, no capítulo 13, não é verdade? Olha aí que bênção. Versículo 14. E diz assim: ergue os olhos e olha, desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Vou pedir para que a igreja repita esse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Amém, querido? Então a gente começa vendo aqui, essa palavra na verdade é Deus falando com Abraão. E Deus está falando assim: Abraão, olhe, porque aonde a tua visão alcançar, eu vou te dar. Vai ser teu. Aonde a tua visão conseguir alcançar, se você não tiver limite no que você vê, então você vai romper limites, Abraão. Agora, se você só conseguir enxergar um palmo na tua frente, infelizmente você vai se autolimitar. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém. Então prestem bem atenção, que hoje nós vamos falar do fato de que nossos limites muitas vezes estão ligados à nossa visão. A Bíblia, amado, nos adverte a ter cuidado para onde olhamos. Olha o que diz Provérbios 4, 25. Diz assim: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Amado, presta atenção, porque Jesus, a gente vai ver Jesus falando muitas coisas sobre isso. Jesus fala que se os nossos olhos forem maus, o que acontece? Todo o nosso corpo será trevas. Então Jesus está falando assim: amado, dependendo do que você vê, isso vai te conduzir para um local não muito bom. Isso eu estou sendo animado, viu, querido? Porque é um lugar horrível. Todo o teu corpo estará em trevas, não é um lugar que não é muito bom. É horrível. Mas se os nossos olhos forem bons, isso não conduz a um lugar maravilhoso. Vocês estão entendendo? Amém, querido? Então, amado, nós temos que prestar bem atenção nisso. Porque, como falei anteriormente no versículo base, o texto base nos ensina que o limite era o que Abraão via. Então, amado, eu creio que nós podemos afirmar o seguinte: que como são nossos olhos e para o que estamos olhando, definirá o que seremos e aonde chegaremos. Então diga assim, repita assim comigo, diga assim: assim como o meu olho, olha e vê, o que eu olhar e o que eu conseguir ver vai definir
o que eu serei e aonde eu chegarei. Você prestou atenção no que você falou? O que nós vemos, querido, vai determinar quem eu vou ser e aonde eu vou chegar. Eu passo, já tive com algumas pessoas e às vezes, querido, você vê o limite na vida de algumas pessoas onde ela escutou algo a vida inteira dela e ela tomou posse daquilo porque ela passou a olhar para aquilo. A pessoa virou para ela e falou assim: você é burra mesmo. Você não presta para nada e não vai dar para nada. E ela continua olhando para essa palavra, sabe? E ela só consegue ver que ela não consegue nada e ela não vai dar para absolutamente nada. Você não sabe o que acontece. Quando essa pessoa cresce, se torna adulta, e você olha para essa pessoa, você sabe o que ela é? Nada. Por quê? Porque os olhos dela começaram a ver que ela não era, creram e começaram a ver que ela não era absolutamente nada. Então, querido, você vê que o que a gente vê me limita. Me limita tanto o que eu venha a ser, como aonde eu vou chegar. Presta atenção, querido, porque hoje nós vamos pausar numa história. E a história que nós vamos pausar é justamente na história de Abraão. A gente vai ver um certo momento onde Abraão está caminhando com seu sobrinho. Sobrinho de Abraão se chamava Ló. E nesse momento, chega um certo momento do caminhar deles, em que eles se separam, vão para lugares diferentes. E quando eles se dividem, quando eles vão para lugares diferentes, quando cada um segue o seu rumo, nós vamos ver que cada um teve uma visão completamente diferente. E cada um se tornou alguém diferente. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Quando eles se separam, Ló segue o seu caminho. Ló, que era sobrinho de Abraão, segue o seu caminho. Constitui uma família, né? Tem uma esposa. E o nome da esposa de Ló se chama, sabe o que, querido? Você tem ideia? Alguém lembra da esposa de Ló? Depois a gente vai ver o nome da esposa dele, tá? Mas Jesus, querido, ele fala dessa mulher. Nós estamos falando, amado, de um fato que aconteceu numa certa época e milhares de anos depois, Jesus fala dessa mulher. Quer ver o que Jesus fala dela? Acompanhe comigo, Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. E agora, querido? Paro a mensagem por aqui, mando vocês embora, mando vocês ler a Bíblia, é isso? Vamos aprender junto, queridos, amém? Amém? Então escreva no seu boletim. O que devemos lembrar? Escreva isso, por favor. Na verdade, amado, nós sabemos que a mulher de Ló, ela se tornou conhecida por ter olhado para trás. Você sabia disso? Amém, queridos? Por ter olhado para trás. Olhado para as cidades de Sodoma e Gomorra que estavam sendo destruídas. E se transformou, querido. Quando ela olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal. Essa mulher, ela fica petrificada. Você está entendendo, querido? Mas qual o contexto, amado, de toda essa história? Porque não adianta a gente olhar, porque a princípio, se eu escutar só isso, que Ló sai da cidade de Sodoma e Gomorra com sua esposa, com suas filhas, seus genros, quando ele sai da cidade e de repente a mulher de Ló olha para trás e ela vira uma estátua de sal, dá a impressão assim, rapaz, mas que Deus carrasco, viu? Misericórdia, só porque a mulher olhou para trás, virou uma estátua. Que negócio é esse, rapaz?
Afinal de contas, esse Deus é amor ou não é amor? Jesus falou assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Então, amado, preste bem atenção. Porque quando a gente desobedece a Deus, a gente se desconecta dele. A gente tem que olhar o contexto para ver o que foi que aconteceu para que essa mulher se transformasse nessa estátua de sal. Vamos caminhar junto, amados? Amém? Como já falei, volto a repetir, Ló era sobrinho de Abraão, tinha saído da sua companhia e se estabeleceu em Sodoma, cidade que era tão pervertida, querido, tão pervertida, que os atos dessa cidade subiram ao céu como uma afronta a Deus. Era uma bagunça tremenda, querido. Você via, a prostituição lá era assim, horrível. Era homem com homem, mulher com mulher, mulher com animal, homem com animal. Era uma coisa assim, absurda. E isso chegou, querido, aos céus. Chegou a Deus como uma afronta. E somente, querido, pela intercessão de Abraão, é que Ló foi salvo pelos anjos. Pela intercessão de um homem que se levanta, investe tempo, falando, Senhor, peraí, antes de eu destruir, deixa eu negociar aqui. Se tiver 50, Senhor, naquela cidade. Deus falou assim para Abraão, Abraão, se tiver 50 eu não destruo. Aí eu acho que Abraão pensou 2 vezes, sabe? Abraão falou assim, para aquela cidade eu tenho escutado, o negócio não está muito bom não. Acho que 50 é um número muito elevado. Deixa eu cair um pouquinho. E Abraão veio caindo. E Abraão veio caindo. E Abraão veio caindo. E veio querido até ficar quase sem nada. Ele falou assim, não tem jeito não. Então vamos fazer o seguinte. Deus, vamos fazer o seguinte então. Deixa eu tirar pelo menos Ló de lá. Pelo menos meu sobrinho, deixa eu tirar ele de lá. Então, querido, Abraão se dispõe, se predispõe, intercede pelo sobrinho. E Deus concede que Ló seja retirado pelos anjos da cidade. Vamos olhar o contexto da história, amados, amém? Amém. Então acompanhe comigo, por favor. Fique atento. Toca no irmão do lado com amor e fala assim, tá firme aí, querido? Fala para ele assim, persevera, porque o texto é grande. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 19, versículo 12 em diante. Acompanhe comigo, igreja. Então disseram os homens, no caso aí eram os anjos, a Ló, tens aqui alguém mais dos teus genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Vai vendo a intenção do coração, viu, queridos? Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorassem... Está entendendo aqui o que está acontecendo, querido? A cidade está para ser destruída. E está assim, não, presta atenção. Eu tenho que trocar o cadastro do tênis. Para combinar com a roupa que eu vou botar. Está conseguindo entender aqui? Amém, amém, querido? Então, versículo 16. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele e sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Repita isso, por favor. Não olhes para trás. Nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló, assim não, Senhor meu. Situação aqui. Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste
a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para o qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não estiver chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade, toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Querido, que situação. Cidade para ser destruída. Deus tem misericórdia. Eles se demoram. O anjo pega eles pelas mãos, começa a puxar eles para fora da cidade, dá um direcionamento, e o direcionamento é desobedecido. Mais uma vez, para lembrar, Lucas 17:32, Jesus falando: lembrai-vos da mulher de Ló. Amados, isso é uma porção da Bíblia que está no seu boletim, amém, queridos? Vou pedir para que você ponha a sua mão sobre essa escritura, sobre essa parte da Bíblia, e ore comigo. Diga assim: Senhor Deus, essa é a tua palavra, e ela é viva, e ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o mais íntimo, o mais profundo da minha alma, dividindo junta de medula, alma e de espírito. Eu te peço, Senhor, abre o meu coração, abra a minha mente, para que eu possa entender e receber a tua palavra e guardar no meu coração, para que eu venha pôr em prática e assim agradar a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Escreva no seu boletim, por favor. Porque o que acontece? O que nós devemos lembrar aqui? Escreva, por favor, a primeira coisa. Ela foi salva da destruição. Escreva isso, por favor. Gênesis 19, versículo 24 e 25 diz assim: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade toda a campina, e todos os moradores da cidade, e os que nasciam na terra. Amados, a mulher de Ló, segundo escritos hebraicos e historiadores, era natural da cidade de Sodoma. Este era o motivo, amado, pelo qual relutava ir embora, vendo sua cidade queimando e a sua família ficando para trás. Então, amado, presta atenção, porque o que acontecia é que a mulher de Ló estava fora da cidade, mas a cidade não saiu de dentro dela. A mulher de Ló saiu de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saíram de dentro dela. Ela saiu impregnada. Preste bem atenção, querido. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, mas eu já quero adiantar alguma coisa, porque Jesus fala isso. Na vinda, Jesus fala que na vinda dele, na volta dele para arrebatar a sua igreja, presta atenção, querido, não vai ter tempo, amado, de voltar e avisar mamãe e papai. Não vai ter tempo, querido. A palavra já tinha sido lançada sobre a terra. Presta atenção, eram pessoas desobedientes, completamente desobedientes. Então presta atenção, amado, o corpo estava salvo da destruição, mas o coração estava completamente impregnado por Sodoma. Completamente impregnado por Sodoma. Presta atenção, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus te tirou do império das trevas, sim ou não? Amém?
te transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Amém. Tem pessoas, querido, que querem entrar no reino de Deus com o coração contaminado pelas trevas. O povo de Deus saiu do Egito, querido, foi liberto por Moisés, sai do Egito, atravessa, entra no deserto, caminhando em direção a Canaã, mas o coração ficou lá no Egito, tudo olhando para trás, tudo com saudade. Uau, tinha maná, querido, todos. Sabe o que eles precisavam fazer para ter um maná? Absolutamente nada. Sabe o que eles falavam? Puxa vida, no Egito a gente tinha carnes, cebolas, para ficar com bafo. Sabe? Aqui o maná não deixa ficar com bafo. Só podia ser. É a única conclusão que eu chego. Porque não existe outra coisa. Querido, no Egito, tomava era, chibatada nas costas. Trabalhando desesperadamente, noite e dia. Mas tinha carne. Puxa vida, hein? Que coisa. Escravos, mas tinha carne. Agora eu estou livre. Glória a Deus, aleluia. Só tem esse maná, querido. Misericórdia, hein? Tem coisa melhor para cair não, Deus? Pelo amor de Deus, hein? Querido, presta atenção. Presta atenção, o nosso coração, querido, tem que ser limpo. Não dá para entrar no reino de Deus com o coração impregnado do mundo. Não dá para entrar, querido, no reino de Deus com saudade das noitadas. Não dá para entrar no reino com saudade das bebedeiras. Não dá para entrar no reino, querido, com saudade das drogas. Não dá para entrar no reino com saudade dos amigos que te levavam somente para o buraco. Amém. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te tirou, querido, da tua terra, aonde você nasceu, e te trouxe para essa terra aqui. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Se você continuar vivendo aqui, olhando para a sua terra, você nunca vai conseguir ter uma vida próspera. Você nunca vai conseguir ter uma vida feliz. Se contente e seja grato com o que Deus te deu, querido, no momento. Se aprover ao Senhor que você volte, glória a Deus. Mas se não aprover, glória a Deus também, querido. Eu vejo aqui, querido, na congregação, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm comido o melhor dessa terra. Aleluia. Tem inglês, querido, que não tem o que vocês têm. Eu conheço pessoas que estão aqui dentro, querido, que para poder pagar aluguel tinha que encher a casa de roommates. Sabe o que Deus fez? Mudou a história. Mudou a história completamente. Agora Deus trouxe a provisão necessária. Vivem de uma maneira boa e vive só a família dentro da casa. Glória a Deus. Você está entendendo, querido? Aí eu fico assim, puxa vida, mas o Japão, puxa vida, mas a África, puxa vida, mas o Brasil, puxa vida, mas se contenta com o que você tem. Tem um coração grato, igreja. Tem um coração grato. Para de olhar para trás. Para de olhar para trás. Olha o que o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para onde? Para o alvo. Para a soberana vocação. Se eu ficar olhando para trás, sabe o que acontece? Eu fico paralisado, eu viro uma estátua de sal. E não consigo caminhar, querido. Não ando para lugar nenhum. Você acha que estátua tem provisão de algum lugar? Não tem. Não tem. Vou te falar o que acontece com estátua. Você quer escutar? Fica no relento, recebe chuva, neve no coco, não tem direito de comer nada, absolutamente nada, e de vez em quando, ainda no meio da noite, dependendo de onde a estátua esteja, ainda, se for lá, dependendo de alguns países, ainda sobe um camaradazinho, ainda picha em você, sabe? É, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, querido? Amém.
Então, amado, preste bem atenção. Escreva, por favor, no ponto 2. A segunda coisa, ela teve que deixar tudo para trás. Gênesis 19, versículo 16. Como, porém, se demorasse, pegaram-lhe os homens, no caso os anjos, pela mão, a ele, a sua mulher, as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Esse versículo aqui me impacta, sabe com o quê, querido? Porque já tinha sido dado uma palavra. Hoje tinha falado assim: o Senhor vai destruir. Ele está esperando só que vocês saiam. Portanto, se apressem, saiam ontem. Não se tardam em sair daqui. Querido, não saía, se demorando, paralisado lá. E agora o que faremos? Ó vida, ó azar, ó céus. E agora? Querido, preste bem atenção. Deus te livra, Deus te salva, Deus tem misericórdia sobre nossas vidas. A palavra diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã sobre nossas vidas, a cada manhã sobre nossas vidas. O que te impede, querido, de deixar o seu passado? O que impede você de deixar o seu passado? Não, pastor, veja bem, o passado era muito legal. Te levou aonde esse passado? Te levou aonde, querido? Deus tem algo muito melhor. Deus tem algo muito melhor. Deus tem algo tudo melhor. Olha o que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que não abandonar pai, mãe, irmão, irmã, tudo, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus não está falando para você chegar e desrespeitar seu pai e sua mãe, para você abandonar os velhinhos. Não estava falando nada disso, viu, querido? Honre seu pai e sua mãe, ligue para eles, dê suporte, amém, amados? Amém. Tratem eles com honra, porque te criaram até você sair da sua casa e se casar. E se você ainda é solteiro, continuam cuidando de você. Honre seu pai e sua mãe, amém, querido? Amém. Mas presta atenção, amado. Às vezes eu fico preso a raízes. Não, papai e mamãe não gostam. 50 anos de idade, sabe? Não, papai e mamãe não gostam. Se eu fizer isso, papai e mamãe vai ficar triste comigo, entendeu? Pode até impedir que eu entre na casa deles novamente. Aí você olha para a palavra, o que papai e mamãe estão falando é completamente o inverso do que a palavra diz. Mas você obedece papai. Tem que deixar essas coisas, querido. Tem que deixar essas coisas para trás, amém, igreja? Amém. Tem que deixar essas coisas para trás. Não tá aí. Isso aqui Deus me deu de última hora. Isso aí Deus me deu de última hora. Escreva no boletim de vocês aí, por favor, para que vocês vejam Mateus 8, o versículo 21 e 22. Escutem para que vocês vejam isso. E outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus respondeu: venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Parece que Jesus estava dando uma palavra dura a ele, né? A impressão que dá aqui é assim: papai morreu, Jesus, e eu tenho que enterrar. Deixa eu ir no cemitério enterrá-los. E a situação não era essa não, viu, querido? A situação, historicamente, você vai ver aqui que a situação era assim: o meu pai já está de idade avançada. Então faz o seguinte: espera ele morrer, Jesus, para que eu venha a te seguir. Jesus falou assim: não espera ninguém morrer não, querido. Se tiver que seguir agora, é agora. Fica tranquilo, querido, é agora. É agora, seguir é agora, não vai esperar não. Quando acontecer, esse quando pode não chegar, querido. E você vai deixar de seguir Jesus. Você vai perder a salvação por causa do quando. E ainda vai perder a oportunidade de pregar para seus pais.
Você está entendendo, igreja? Escreva, por favor, no ponto 3. Outra coisa que acontece com a mulher de Ló. Ela foi advertida. Escreva isso, por favor. Gênesis 19, 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares, em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Isso aqui eu já estou falando desde o início, vou falar até o final da mensagem, do olhar para trás. Presta atenção, querido. A palavra diz que um soldado em serviço, um soldado que milita, ele não se embaraça com negócios dessa vida. Às vezes eu me apego a essas coisas, viu? Às vezes eu me apego às coisas desse mundo. Você está entendendo, querido? Deus me manda numa direção. E Ele fala assim: vai que é tua, Tafarel. Sabe? Pronto. Aí você está entrando na cidade, querido. Aí você começa a ver algumas coisas diferentes. Eu vou te dizer o que eu achei diferente quando eu entrei aqui. Você quer escutar? Amém. Quando eu saí de Miami e vim para cá, a primeira coisa que eu vi foi o clima. Foi a primeira coisa. Miami, um calor tremendo. Aí eu chego aqui, igual com a vestimenta como se estivesse em Miami, sabe? Aí a primeira coisa que falaram é assim: olha, querido, aqui em Londres é assim. Você tem que sair sempre com um casaquinho na mão, sabe? Porque aqui é o único lugar do mundo onde você tem as 4 estações num dia só. Então você nunca sabe o que vai acontecer. Por isso... Então, querido, foi a primeira coisa que aconteceu. Foi o clima. Já tem um negócio aí para reclamar, né, querido? Olha, pelo amor de Deus, que clima ruim, meu Deus. O céu é assim, o céu é assado. Meu Deus, que frio, que isso, que aquilo e tal. E aí você chega aqui e a comida é só chicken chips. Chicken chips, chicken chips, chicken chips. Rapaz, começa a sair frango pelas orelhas já. E aí você fala assim: Jesus, pelo amor de Deus, que negócio é esse aqui? Né? E você chega para falar, o inglês era diferente. Tem muita coisa, o americano pro inglês daqui, britânico, tem muitas palavras, até mesmo na escrita, que são diferentes. Então a primeira pessoa que eu parei para falar inglês, eu achei literalmente que eu não falava inglês nenhum. Eu falei: não é possível, eu não aprendi inglês. Eu não estou conseguindo nada com essa pessoa, não estou conseguindo entender nada que essa pessoa está falando. Então vocês estão vendo as dificuldades que foram acontecendo, querido? Aí minha esposa e meu filho chegam. Aí meu filho vai para o parque, com os filhos, né, de Marcelo e de Marcos. Chega lá, algum dos garotos lá já tenta arrumar tumulto com eles. Isso não acontecia nos Estados Unidos. Ou seja, a princípio, tudo contra, não é verdade? Fala assim: sabe uma coisa, deixa eu pegar minha irmã e ir embora. E eu cheguei a fazer isso, viu, querido? Peguei minhas malas, no final do ano de 2008, peguei minhas malinhas e fui para Portugal. Peguei a família e falei: vamos embora. Minha esposa falou assim: eu não estou vendo isso com bons olhos. Acho que ela já tinha recebido essa palavra. Eu falei assim: os meus olhos estão vendo outra coisa, mulher, vamos embora. Vamos embora, aqui é uma promessa lá de um trabalho tremendo. Rapaz, o negócio é bom demais. Cheguei lá, 6 meses sem trabalho nenhum. Vivendo na casa dos outros de favor. Dependendo da misericórdia de Deus. Para poder comer, querido. Deus não deixou faltar o maná. Deus não deixou faltar a nuvem. Mas depois de um tempo, sabe o que começou a faltar? A coluna de fogo. Não tinha mais presença de Deus. Que eu comecei a olhar para aquilo, vim para cá, vi tudo contra, fui para lá, piorou a situação. Eu falei: a culpa agora é de Deus. Pronto, acabou. A culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser, não é verdade? Pronto, então a culpa é de Deus. 6 meses lá passando no deserto, viu, querido? Quando eu voltei para cá,
6 meses lá sem trabalho. Cheguei aqui, num sábado, na segunda-feira estava trabalhando. Então, meus amados, presta atenção que nem tudo que os nossos olhos veem é. Nem tudo que os nossos olhos veem é. Vocês estão conseguindo entender? Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, escreva no ponto 4, por favor. Ela colocou seus olhos no passado e foi destruída. Escreva isso, por favor. Gênesis 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Amado Deus, te trouxe aqui com um propósito nesse lugar. Deus está querendo que a gente pare de olhar para trás. Que a gente pare de olhar para o nosso passado. Que a gente pare de olhar de onde nós viemos. Amado, eu não sei se você, de repente você pode ser apaixonado por um país. Seja ele o seu país de origem ou não, você pode ser apaixonado por ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Procure saber, querido, aonde Deus quer que você esteja. Amém. Porque o país pode ser o melhor país do mundo. Sem Deus, ele se torna o pior. É verdade. Você está entendendo, querido? Amém. Viva aqui, querido, com os olhos e não viva com os olhos em outro lugar. Amém, amados? Amém. Quero passar por uma aplicação prática para que a gente possa aplicar em nossas vidas. Você quer, igreja? Amém. Glória a Deus. Olha só, querido. Jesus, milhares de anos depois disso que aconteceu aqui, milhares e milhares de anos depois, estava ensinando ao povo e disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos olhar o contexto que Jesus fala isso? Amém, queridos? Amém. Acompanhe comigo Lucas 17, versículo 28 em diante. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem tiver no eirado e tiver os seus bens em casa, preste bem atenção nisso, igreja, não descerá para tirá-lo. Não vai ter tempo, viu? Mesmo porque não dá para levar nada e nem precisa. Você está entendendo, querido? Amém. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Escreva mais uma vez, amados. O que devemos lembrar? Escreva isso mais uma vez, por favor. Porque aqui anteriormente nós vimos do que a mulher de Ló precisava lembrar. Não é verdade? Agora nós vamos ver agora o que nós, como aplicação prática, o que nós precisamos lembrar. Nós precisamos lembrar, querido, escreva no ponto 1. Fomos retirados de Sodoma e Gomorra, o império das trevas. Escreva isso, por favor. Colossenses 1, o versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Falei anteriormente e volto a repetir. Igreja, pare de olhar para o passado. Pare de olhar, querido, para as coisas mundanas. Está caminhando no reino de Deus, mas sente saudade das noitadas. Sente saudade das saidinhas com as menininhas. Sente saudade das saidinhas com os garotinhos. Sente saudade. A palavra acabou de dizer que aquele que quiser preservar a sua vida, esse na verdade vai perder, querido. Esse vai perder a vida. Não se preserve, querido. Rasgue seu coração. Rasgue seu coração diante de Deus. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para as coisas que já passaram. Sabe quem é que faz esse papel de lembrar do passado? É o diabo, querido. E você está aí olhando para trás falando assim: diabo, pode mandar mais que eu estou com muita saudade. Vai mandando mais aí. Ele vai mandando mais, você vai entrando pro buraco. Você vai se afundando cada vez mais. E ele vai te laçando. E ele vai te laçando.
E ele vai te laçando, impedindo, querido, que você caminhe. Deus quer que você caminhe, querido, como um mais do que vencedor. Deus não quer que você ande, querido, como se estivesse livre, mas com a bola de ferro amarrada no pé. Tem muito cristão aí hoje andando assim, querido. Tá na igreja, aleluia, glória a Deus, Jeová, e tal, e pipipi, parapapá, purupupu, faz aquela coisa toda, aquela festa, sai daqui, querido, misericórdia. Você encontra com ele na rua, você fala, não é esse cara, não é esse não, irmão, não. Que isso, rapaz? Esse não é irmão, não. Você olha o irmão no trânsito, misericórdia. O cara xinga até a 5ª geração de todos os que estão ao redor dele. Todos dirigem de maneira errada, menos ele. Ele é o único bom. Você está entendendo? Querido. Então, amados, dentro da igreja tem muito cristão vivendo dessa maneira. Achando que está no reino, achando que está salvo, achando, querido, que está com a visão boa, que está vendo. Sabe o que ele está vendo? Nada, está cego, surdo, mudo, nu, está completamente, querido, arrebentado. As escamas têm que cair para ver. Você está entendendo, igreja? Amém, amém, amados? Escreva, por favor, o que devemos lembrar no ponto 2? Não devemos olhar para trás. Lucas 17:33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato, a salvará. Lucas 9:62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Querido, presta atenção no que Jesus está falando aqui. Ninguém, querido, que põe a mão no arado, ninguém que começa uma caminhada, ninguém, querido, que começa uma obra e olha para trás com saudade das coisas do passado, começa a olhar para o que deixou, começa a sentir falta. Jesus está falando assim: esse não é apto para entrar no reino, não. Esse pode até pensar que está, mas não está, não. Esse está fora. Esse está fora. Porque o que está comigo está firme na rocha. E a palavra diz que aquele que está firme na rocha, esse não se abala. Você está entendendo? O que está firme, querido, está com os olhos postos no autor e consumador da sua fé. O que está firme, ele está olhando para frente. Ele está se esquecendo das coisas que para trás ficam. Eles começam a caminhar rumo à soberana vocação pelo qual ele foi chamado. Ele continua caminhando e ele continua, querido, como a luz da aurora. Como a luz da aurora, brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Não fica parado como uma estátua olhando para trás, querido, achando que vai vir alguma coisa do passado. Se vier alguma coisa do passado, vai vir para te derrubar, você tem que esquecer dele. Aleluia. Dá salva de palmas ao Senhor, aleluia. Fala a Deus. A palavra, querido, nos adverte a lembrar da mulher de Ló e ter cuidado para não virar uma estátua de sal, paralisada, sem vida nenhuma. Não devemos, querido, ficar olhando para trás. Amém. Nós vimos o versículo onde Jesus fala: quem põe a mão no arado não olha para trás. Preste bem atenção nisso. Você tem uma figura no seu boletim, não tem? Amém. Tem aí um camarada aí, ele parece comigo, assim, com muito cabelo, como eu, bastante barba, né? Assim como eu, não é verdade? Vocês estão vendo que ele está com um arado aí. Tem um burrinho aí, um jeguezinho, né? Tem um jeguezinho aí na frente, né? Puxando o arado ali e tal. Na verdade, amado, quem arava a terra sabia que se olhasse para trás, não conseguia fazer, sabe o quê? O caminho reto. Não conseguia fazer o caminho reto necessário para o plantio da semente. Quantos aqui já tiveram oportunidade de plantar aqui? Quantos já tiveram na roça aqui? Olha aí. Já teve pessoas aqui que tiveram na roça, né? Então, quem já teve e conhece sabe que você não pode, querido,
Antes de jogar a semente, você não pode fazer uma linha com o arado, você não pode vir assim, ó. Não dá. Você tem que vir reto. Você não pode desviar nem para a esquerda e nem para a direita. No reino de Deus não é diferente, querido. Uma desviadinha que você dá, acabou. Uma desviadinha que você dá, o diabo tenta tomar vantagem. Você está entendendo, querido? Que tem que andar reto, com os olhos postos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, querido. Não tem que olhar para outras coisas. Não tem que olhar para o que está ao redor. Eu falei isso aqui há mais ou menos 2 semanas atrás, volto a repetir. Pedro, querido, Pedro, além de Jesus, foi o único homem na face da terra que andou sobre as águas. Amém? Amém. Coisa tremenda, um fato histórico assim maravilhoso. Pedro começa bem, querido, como os Gálatas. Corrias bem, sabe? Aquela coisa. Pedro começa a caminhar. Aí ele começa a olhar para o lado dele. Tirou os olhos de Jesus. Começa a ver que as ondas, o mar estava meio agitado. As ondas batiam na sua perna. E aí ele teve medo. A fé naufragou. E ele começou a naufragar junto com ela. Por quê? Porque tirou os olhos de Jesus. Querido, se nós tirarmos os olhos de Jesus, acabou. O caminho se perde. O caminho, querido, você começa a desviar. Sem perceber, você começa a andar por caminhos tortuosos. E Deus tem um caminho reto para nós, igreja. Amém. Deus tem um caminho reto em direção a Ele. Em direção a Ele. Em direção à soberana vocação. Deus tem um propósito para a tua vida. E Deus quer te direcionar nesse caminho. Sem ir para a esquerda e nem para a direita. Amém, querido? Amém. Ponto 3, escreva. Devemos ter nossos olhos postos em Jesus. Escreva isso. Hebreus 12:2, o que eu acabei de dizer. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E está assentado, à destra, no caso à direita do trono de Deus. Você pode perguntar, pastor, mas como é que eu caminho olhando para Jesus? Como é que eu caminho com o foco em Jesus? 1 João 2,6. Aquele que diz está nele, deve andar como ele andou. Quer andar em direção a Jesus, igreja? Amém? Amém. Tem que andar como Jesus andou. Não tem conversa. Não tem outra, não tem historinha. Não tem atalhos. Não tem atalhos, querido. É andar como Jesus andou. Aquele que diz está, esse deve andar como Jesus andou. Amém. Pastor, como é que Jesus andou? Aí tem que ler a palavra, querido. Amém. Aí você tem que conhecer. Amém. Jesus falou assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês julgam ter nela vida eterna e são elas que testificam de mim. São elas que falam a meu respeito. São elas que falam o que eu fiz, como eu agi, como eu andei. E Paulo nos lembra: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É para agir da mesma maneira. Ah, pastor, isso é muito difícil. Não é muito difícil não, querido. É impossível ao ser humano. Por isso que tem que depender dele. Amém. Por isso tem que se submeter ao Espírito Santo de Deus. Tem que estar cheio do Espírito Santo para poder não desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Tem que estar cheio do Espírito Santo para não ficar olhando para o passado. Tem que estar cheio do Espírito Santo, querido, para não tirar os olhos de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Escreva no ponto 4, por favor. O nosso futuro depende do que vemos. O nosso futuro depende do que vemos. E onde colocamos nossos olhos determinará nossas, escreva, ações. Amados, não é Deus que nos limita, mas é o que nós vemos. Não é Deus que limita, mas é o que nós vemos. Mas é o que nós vemos. Vocês estão aqui hoje, amém, querido? Amém.
Estou vendo aqui que alguns estão olhando para mim, outros não, mas glória a Deus. Sei que está todo mundo na unção, no olho no azeite, amém? Amém? Mas todo mundo aqui está vendo algo, sim ou não? Amém? Amém? Paz, meu querido. Ló também viu. Ló também viu. Abraão também viu. E olha só, querido, o que é que Ló viu? Preste bem atenção. Gênesis 13, o versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Isso, no caso, tem um parênteses aí, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Olha que coisa. Olha o que Ló viu. Campinas verdejantes. Isso é uma maravilha aos olhos, não é verdade? Quando você olha Campinas verdejantes, você fala, vamos ser sinceros, você vai comprar um terreno para construir algo. Você chega num terreno, querido, o terreno ali, aquela planície, aquela coisinha bem rasteirinho, aquela coisa plana, sabe? Tudo verdinho, tudo bonitinho, arvorezinhas e tal, e esquilinhos subindo na árvore, patinhos andando para lá e para cá, aquela coisa toda, sabe, querido? Os foxes ficaram pro lado de fora, a raposa pro lado de fora que não conseguiram entrar, que botaram. Você fala assim, rapaz, aqui é a terra. Aí tem um terreno do lado, querido. O terreno, querido, subindo rato para lá e para cá, lixo para tudo que é lado, não sei o que, cheio de altos e baixos, relevos, montanhas, vales, aquela coisa toda. Você, sinceramente, como ser humano, você vai olhar e você vai pegar que terreno? Verdejante. O verdejante, é claro. Não é verdade? Esse é o problema. Às vezes a gente olha com olhos humanos. Aquela terra aos olhos humanos era uma maravilha, mas aos olhos de Deus era horrível, porque não ia conduzir a promessa que Deus tinha. Não ia conduzi-lo à promessa que Deus tinha. Essas campinas verdejantes, esse terreno maravilhoso, sabe em que ele se tornou, querido? Sodoma e Gomorra. Uma cidade que foi destruída pelo Senhor. Onde veio enxofre e fogo, destruindo, consumindo tudo e todos da cidade. Você sabe o que é Deus olhar para uma cidade e para Deus ter feito isso? A Bíblia não diz, viu, amado? Mas eu olhando aqui e meditando na palavra, é como se Deus estivesse olhando e falando assim, nada e nem ninguém se aproveita dali. Que coisa, querido. Olha onde é que a visão de Ló o levou. A destruição. A visão de Ló o levou à ruína. A perder tudo. Você está entendendo? Amém, querido? Amém. Agora presta atenção. Abraão também viu. Só que Abraão viu a promessa. Gênesis 13, 14 em diante diz assim: e o Senhor, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, preste bem atenção, querido. Abraão vira para ele e fala assim: sobrinho, vai que é tua, Tafarel. Ele fala: deixa comigo, que agora é comigo mesmo. E ele olha para melhor, para mais bonita, de aparência melhor, e aquele negócio todo. E quando ele vai embora, Deus vem para Abraão e fala com ele: ô glória, ô glória. Depois que Ló se separou dele, olha o que Deus fala para ele: ergue os olhos e olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para
sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Aí Deus fala para ele, versículo 17: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Amado, após Abraão ver, sabe o que foi preciso? Agir. Diga assim: Abraão viu, e Abraão agiu. Querido, tem pessoas que não veem, portanto não agem. Porque o que vem, vem erradamente. Tem pessoas que veem e não agem. Se eu conseguir ver, mas não agir, não tomar uma atitude, o que acontece é que eu não tomo posse da promessa. Lembra de Apocalipse capítulo 3? Eis que estou à porta e bato. Se alguém escutar e abrir, então eu entrarei com ele, serei com ele e ele comigo. Então preste atenção, ele bate a porta, eu tenho que escutar. Depois que eu escutei, eu tenho que agir. Eu tenho que abrir a porta para que o Senhor entre. Querido, preste bem atenção. Deus tem promessa para a tua vida, sabia disso? Amém. Tem pessoas aqui que Deus já mostrou, algumas delas já viram parte. Tem pessoas aqui que Deus já mostrou e elas não conseguem ver de maneira nenhuma. E tem pessoas que ainda estão olhando como mulher de Ló. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Os nossos olhos, amado, tem que estar na promessa. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. Os nossos olhos têm que estar na palavra de Deus. Os nossos olhos têm que estar postos naquilo que Deus quer e não o que eu quero, para que a promessa se cumpra. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, amém, amado? Amém. Presta atenção. A ordem do Senhor era: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Eu te darei. Eu te darei. Presta atenção, igreja. Deixa eu falar um negócio para vocês. Deus já nos deu essa terra, essa nação como herança. Você sabia disso? Amém. Sabe o que que falta? Tomar posse. Falta agir. Falta levantar. Falta começar a caminhar e declarar: Senhor, essa terra é tua. Senhor, essa vida é tua. Falta entrar nas casas com ousadia. Falta pregar o evangelho do reino. Falta levantar e abrir a boca e não ficar se escondendo, querido, atrás de uma televisão. Ficar se escondendo atrás do teu passado. Levanta e resplandece, igreja. Amém. Glória a Deus. Para que a promessa se cumpra. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos tendo o privilégio de sermos chamados por Deus para participar disso. Aleluia, amém. Se nós não quisermos, sabe o que vai acontecer? Deus levanta outro. Amém. Sabe por quê? Porque o reino não para, o reino avança. Amém. Glória a Deus. Só quem vamos perder somos nós, e tem mais, nós seremos cobrados por isso. Nós seremos cobrados por isso. Amém. Você está entendendo, igreja? Para de se apegar. Eu sei que todos nós temos lutas. Todos nós temos dificuldades. Todos nós passamos por dores. Todos nós muitas vezes temos cicatrizes. Querido, está na hora de ser curado. Porque Deus quer te usar. Amém. Amém. Nós cantamos aqui hoje como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Você sabe o que é você ser ponte sobre as águas para que alguém passe, querido? Você sabe o que é você ser abrigo no deserto? A pessoa sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer. Quando ela chega para você, você abre a tua boca e em você ela encontra um suporte, ela encontra, querido, uma cobertura, ela encontra um abraço. Deus
quer nos usar como isso. E aí a pessoa chega para nós vazia e sai, querido, com saldo negativo. Eu vou ser bem sincero, isso é vergonhoso para a igreja de Jesus. Vocês me perdoem eu falar isso, mas isso é vergonhoso para a igreja, querido. Sabe por quê? Porque quando alguém chega diante de alguém, quando alguém chega com um problema, uma dificuldade, diante de alguém que serve a Satanás, querido, ele sai cheio de lixo. De lixo, mas sai cheio. Nós, queridos, que somos chamados para sermos dispenseiros de Deus, temos a chave da dispensa. E na dispensa de Deus, querido, tem provisão para todas as circunstâncias, situações, seja emocional, seja o que for. A chave está na nossa mão. E às vezes a pessoa se aproxima de nós e sai vazia, querido. Fulano vai se separar. Puxa vida, tudo bem, é assim mesmo. Não vai ser o primeiro, também não vai ser o último. Está amarrado em nome de Jesus, rapaz. Pelo amor de Deus. Fala assim, querido, tem solução. Tem solução. Deixa eu falar um negócio para você. Um dia eu tive nessa mesma situação e Deus mudou a história da minha vida. Deus restaurou meu casamento. Hoje eu vivo um amor com o meu cônjuge. Hoje eu vivo um amor com o meu cônjuge, onde eu achava que eu amava, achava. E em Cristo eu fui conhecer o verdadeiro amor e eu vi que eu não amava nada. E falar, Deus quer derramar esse amor na tua vida. Deus quer derramar um vinho novo nesse casamento. Está na hora de se levantar. Está na hora de se levantar, igreja. O diabo não está perdendo tempo. O diabo está ceifando. O diabo está semeando. O diabo está fazendo, querido, dia e noite. E nós estamos encostados. Quando eu soube da história aqui perto de nós, daquele rapaz, daquele soldado que morreu degolado, parece que foi em Woolwich, não é isso? Woolwich. Minha primeira pergunta para Deus eu fiz duas perguntas para Deus. A minha primeira foi, Senhor, onde é que eu estava? E a segunda foi, onde é que estava a tua igreja? Será que alguém, Deus, teve a oportunidade de chegar para esses e pregar para esses? Vocês têm ideia da quantidade de adolescentes que se mata nessa terra? É absurdo, querido. É absurdo. Agora me diz, o que a igreja tem feito, querido? Ah, pastor, estou muito ocupado. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Cuidado para não perder a vida. Cuidado para não perder a vida. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém? Amém. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu darei. Há uma promessa para nós, igreja. Sabemos que nesta caminhada é possível haver cansaço. Porém, nós não devemos olhar para trás, desistir. Temos que continuar olhando para frente. Se sentimos hoje que de alguma forma nós estamos desviando nossa atenção do caminho, nós devemos lembrar, querido, de uma palavra em Isaías, que está aí no seu boletim, está aqui também, Isaías 30, 21, que diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Esse é o caminho, andai nele. Esse é o caminho, andai por ele. E o caminho, igreja, é Jesus. Amém. Jesus falou assim: eu sou o caminho, não um. Há um erro, há um equívoco aí, uma mentira do diabo sendo espalhada, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira.
Isso é mentira descarada de Satanás. Jesus falou assim: eu sou o caminho, não um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Portanto, querido, não há outro caminho para chegar à salvação. Não há outro caminho para chegar a Deus. É só através de Jesus. É só através de Jesus. E sabe como é que eu me guio pelos passos? Você tem ideia? E para a gente encerrar, vou pedir para você ficar de pé, por favor. Se nós não queremos desviar os passos de Jesus, nós precisamos, querido, caminhar sobre a palavra. O salmista, querido, no Salmo 119, no versículo 105, prestem bem atenção nisso, por favor. Salmo 119, o versículo 105, o salmista diz assim, olha: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quer andar nos caminhos do Senhor, igreja? Amém? Amém. Tem que caminhar sobre a palavra. Não pode caminhar sobre o seu conceito. Não pode caminhar sobre o que papai e mamãe falou. Não pode caminhar sobre as tradições. Tem que caminhar sobre a palavra. Ela é a única que vai nos direcionar no caminho reto, certo, e chegaremos até Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir para que a igreja baixe sua cabeça e feche seus olhos. Eu quero orar por você.